diz. Romanos capítulo 5. Apóstolo Betão, a galera que tem mais de 40, acho que eles ficam com vergonha de cantar. Mas tudo bem. Gente, essa casa é uma casa de cura, uma casa de milagre. Quantos podem dizer glória a Deus? Não vou falar o nome, não vou apontar, tá bom? Mas eu vou contar apenas o milagre. Semana passada, chegando na igreja, eu fui abordado por uma pessoa, eu e a Dani, logo na chegada. E essa pessoa aos prantos veio falar que estava com suspeita de HIV. Aí eu dei um abraço e falei: fica tranquilo, o Deus desse lugar é o Deus que cura HIV. Porque quando eu tinha por volta de 15 para 16 anos, eu também tive essa suspeita. Tanto é que eu tive que fazer o exame, porque o meu parceiro de drogadição, de seringa, ele morreu de HIV, a mulher dele também morreu, o filho posteriormente morreu. E eu falei para essa pessoa: olha, o Deus dessa casa, Ele cura HIV, Ele cura tuberculose, porque eu fui curado, Ele cura. E aí, quando foi, eu acho que quarta ou quinta, não sei, em contato com essa pessoa, eu soube que os exames deram todos negativos. Quantos podem aplaudir Jesus aí bem forte? O Deus dessa casa é o Deus que cura. Aí de repente você fala assim: poxa, mas a sua esposa está passando por um processo. É processo, gente, isso aí não tem como. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. É esse. E é sobre ele que eu quero falar nessa noite. Romanos capítulo 5, versículo 12. A minha Bíblia é NVI. Eu acho que a minha... tá bom. Tá. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo. Presta bem atenção que a Bíblia está enfatizando, tá? Eu vou ler novamente aqui. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. O versículo que vai valer para nós essa noite, hein? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem. Pastor, mestre, esse recebem está no tempo presente, é isso? Eu recebo, tu recebes, ele recebe, nós, eles, presente. Estou falando aqui, ó. O Google, não, meu filho, eu tenho o pastor Felipe aqui. Professorzésimo, aí eu agora vem cague a gramática. Professorzésimo de português, matéria que eu amo. Mas eu passei a amar por sua causa.
Aí diz que eles recebem, então o tempo é presente. Não é recebiam, Wagner, é recebem. Vamos lá, hein? Ai. Consequentemente, assim como uma só transgressão, era o 17 que a gente estava lendo, perdão. Se pela transgressão de um só reinou a morte, não, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão. Esse reinarão já está num futuro, né? Então, se você recebe hoje, você vai reinar, ó, até. Tá bom? Tá bom, pastora Kelly? Ó, recebe quando, pastor Will, hoje? E reina quando, Anderson? Vai reinando, até que ele volte, tá bom? Vamos lá, hein? Por meio de um único homem, vírgula, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eternamente, mediante a Jesus Cristo, o nosso. Feche os olhos só um pouquinho. Amigo Espírito Santo, nós te louvamos pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Traga-nos o entendimento e a revelação dessa palavra. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. Eu conheci, evangelista Marcão, eu conheci esse louvor a primeira vez, Leide, lá no Centro de Recuperação, 1994 para 1995. Eu estava no ápice da drogadição, Fernando. Você vê, rapaz, a praga. Ralfinho, você lembra de 1994? O pastor Vinícius lembra. O Brasil foi tetra. Aí tinha aquele trem elétrico que ia lá para Pilinca. Você lembra que você ia para lá tomar cachaça? Cadê Vinícius? Eu vi Vinícius aí, ia também. Lembra, Vinícius, que esse trem elétrico tinha lá? Aí comemorando, o Brasil, né, tinha vencido. Você vê como é que o diabo perturba. Eu estava de boa naquele dia, de boaça. Os caras cismaram que eu tinha brigado. Aí eu tava com a minha mãe, né, Dona Valdeia, tadinha, ela ligou ontem para me dar parabéns. Aí eu falei assim, de novo? Ela, por que? Seu aniversário já passou? Eu falei, quanto tempo? Ela, Enéas, meu filho, me perdoa. Eu falei, eu vou perdoar, né? Ela, quantos anos você está fazendo mesmo? Eu falei, 50. Ela, nossa, Enéas, eu jurava que era 49. Eu falei, não acredito. Ela falou assim, você tem que levar em consideração que eu não te gerei. Eu falei, mas com quanto tempo a senhora me pegou no hospital? Ela falou assim, com 5 meses. Eu falei, então pronto, era o suficiente para saber quando eu nasci, né? Ela falou assim, Enéas, você não nasceu em 75? Eu falei, não, eu nasci em 74. Ela, tá bom, meu filho, você me perdoa? Eu falei, perdoo. Ela foi e desligou. Daqui a pouco ela liga de novo, ô perturbado, pastor pode mentir? Eu falei, por que, mãe? Você nasceu em 75, você tem 49 anos. Eu falei, mãe, eu nasci em 1974, estou fazendo 50 anos. A senhora está terrivelmente equivocada. Mas eu falei tão sério, que ela falou assim, ai meu filho, me perdoa, eu achei que você tinha 49.
Aí depois eu que tive que ligar para pedir perdão. Mas estava eu e essa senhora, porque é brincadeira, tá, gente? Eu fiz 49, mas eu estou dizendo que eu tenho 50 já. Então. E aí eu fui preso nesse dia, porque me confundi, mas foi exatamente um dia, gente, que eu não tinha me drogado. Foi um dia que eu não tinha, o Fernando, arrumado confusão com ninguém. E os polícias resolveram me prender. Mas eu já estava tão ruim na drogadição, que aí eu lembro que não tinha só eu não. Naquela época era as veraneias, e os caras empurrando os caras dentro do camburão assim antes. Quem já andou nele sabe como é que é, aquilo fede, mano. E tinha um cara ali dentro que eu acho que ele era desviado, e ele cantou essa música. Primeira vez que eu ouvi essa música. Porque ele vive. Aí um outro endemoniado que estava também, devia ter ele mais uns 8. E estava tudo assim de ladinho, né? Um apertado no outro assim, ó. Aí o endemoniado falou assim: rapaz, não adianta você cantar não, que nós vamos entrar no pau agora. Ele falou assim: é melhor nós cantar, que pelo menos diminui a dor. Eu falei: então vamos cantar. Porque ele vive. Querido, eu estou brincando assim, mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós acabamos de ler um texto que prova para mim e para você que não há prazer em Deus que você sofra. Quando eu li esse texto de Romanos aqui, eu cheguei a uma conclusão. Nós fomos, pastor Tiago, destinados a reinar em vida. Sabe, eu fiz faculdade teológica e tal, e eu sempre ouvi, pastor Jailton, alguns pastores, pastor Carlos, Giane, pregando uma escatologia futurística, mas uma escatologia de derrota, que no futuro, quando o anjo da morte vier, e que o mundo vai acabar, não sei o que. Não. Eu conheço crentes que têm pavor de ler o livro de Apocalipse, porque dizem que Apocalipse, Alexandre, só fala de derrota, de desgraça. Não, gente. O livro de Apocalipse por si só, ele demonstra o que ele é o livro das revelações. E quem ele demonstra, a quem ele apresenta? A Jesus Cristo. Então, Atanásio, um arcebispo, no ano 323, se eu não me engano, ele nasceu, ele foi arcebispo, e ele começou a estudar na época dele, um grande arcebispo da igreja católica, um grande teólogo, e ele começou a estudar as escrituras, e ele começou, pastor Tiago, a ver algumas coisas estranhas, algumas deturpações da letra. É por isso que a Bíblia fala que a letra mata, mas não é porque, não significa que o estudo, o conhecimento mata. Quando que a letra mata? Quando você deturpa a verdade. E nós não podemos comprometer a verdade fazendo com que as pessoas acreditem em uma mentira. Então presta bem atenção. Seja qual for a história da sua vida, acredita no que eu estou te falando com propriedade? Você está condenado a reinar, a governar, a ter domínio, a ter autoridade, a ter propriedade, a ser influência para a sua geração. O grande lance é que não há interesse, talvez, nas lideranças evangélicas, não sei, dizer para a igreja assim: olha, você tem tanto poder quanto quem está num púlpito. E é por isso que eu acredito que Deus está destruindo os púlpitos artísticos para restaurar os altares proféticos. Por que, pastor Vinícius? Porque quem tem altar profético não depende de púlpito artístico para aparecer. Mas eu quero enfatizar hoje, dia 4 de agosto de 2024, aos meus 49/50 anos de idade, que você está condenado, sentenciado a dar certo, a crescer, a ter sucesso, a prosperar, a ser uma bênção, a ser influência, a ser alguém, sabe, que vai chegar nos lugares com notoriedade. Alguém vai falar assim: ei, me ensina o que eu preciso fazer para ser alguém como você. Eu quero profetizar homens e mulheres aqui nessa noite que inspiram mais do que transpiram. Transpirar é você aplicar a força demais. Agora você inspirar é quando alguém olha para você e fala assim: cara, ele não é perfeito não, mas eu preciso chegar lá.
É por isso que eu digo que quem é inteligente não caminha com pessoas burras, Gabriel. Precisamos andar ao lado de pessoas que estão aonde gostaríamos de estar. Fala para si mesmo: eu estou sentenciado a dar certo. Só que eu quero que você entenda uma coisa, baseado no texto que nós lemos. Nunca foi sobre as nossas obras, nunca foi sobre aquilo que eu e você fazemos, mas sim na pessoa de Jesus. Porque a Bíblia vem dizendo que se a transgressão, o que é transgredir? É desobedecer, perdão, é desrespeitar. Você transgredir é você desrespeitar. Desrespeitar o que? Uma ordem de alguém. Mas a Bíblia está dizendo que se pela transgressão de um só a morte reinou, está ali, ó, muito mais aqueles que recebem. E segundo aqui, ó, o mestre, o pastor Felipe, recebem está no tempo presente de Deus, as riquezas da graça. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que essa igreja é uma igreja universitária, uma igreja inteligente. Eu quero profetizar um nível cultural, sabe, poderoso para... Quem almeja fazer faculdade aqui, por favor, levanta a mão, levanta a mão. Então bota a mão na sua cabeça aí. Eu quero compartilhar contigo essa unção, você está autorizado. Ó, mas olha só, tem que estudar, tá bom? Tem que estudar. Anjo não vem dar cola para ninguém na hora da prova não. Bota a mão na cabeça. Eu quero liberar um nível de inteligência intelectual dos céus para você. Eu quero profetizar que você vai ocupar, sabe, os lugares das melhores faculdades, nos concursos públicos. Gente, nós estamos em ano eleitoral, é o ano de sermos inteligentes. Às vezes você reclama da cultura, da economia, da política, do lazer, da segurança, mas o que você tem feito para mudar isso aí? Uma pergunta a nível de Enem Gospel. Se a Bíblia diz que desde a criação do mundo já havia pecado, mas não havia lei, e não havendo lei não pode haver condenação sobre o pecado, a pergunta é: Adão e Eva irão morar na eternidade conosco? Sim ou não? Eu vou reformular a pergunta mais fácil. A Bíblia diz que antes da lei, qual é o versículo aqui? É o versículo 13. Versículo 13. 13. É a Bíblia, tá? Não sou eu não, hein? Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. E a pergunta é: todo mundo em sã consciência, eu já pensei isso, tá? Falava assim: rapaz, quando eu chegar, olha só a minha cabeça, quando eu chegar no céu, eu encontrar Eva, eu vou dar uma coça em Eva. Olha isso, Alfim, bater em Eva é fácil, né? Quero ver dar de cara com Sansão. É não, macho? Aí depois eu vi que o quão ignorante eu era. Por quê? Porque o livro de 1 Timóteo, vamos na Bíblia, Vitor? Talvez eu comece essa pregação hoje e termine na quarta. 1 Timóteo. Ó, Dani quando faz aniversário, dia 29 a Dani vai fazer aniversário. Dani tem 15, eu nunca vi isso. Essa mulher deve ser judia, porque ela faz 29 de agosto, né? Junto com o Dindinha. Aí começa a comemorar uma semana antes. Aí chega na semana do aniversário de Dani, é uma explosão. Aí passa a semana do aniversário, mais uma semana de festa. Então, como eu fiz aniversário ontem, eu tenho direito essa semana de dar uma abusada. Estou orando ao Senhor aí, porque talvez eu termine essa mensagem na quarta-feira, porque ela é muito inteligente, tem muita informação para que você cresça. Mas olha só recapitulando antes de ler ali. Se antes da lei já havia pecado na humanidade, mas não havendo lei, o pecado não é levado em consideração. O que aconteceu com Adão e Eva? Que nós tanto metemos sarrafo, não é não? Pastora Shirley,
1 Timóteo, Vitor, por gentileza, capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz: porque o primeiro homem formado Adão, depois Eva. Adão não foi, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se. Quem tem que levar o piau? É ela ou ele? É ele. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você que entrou o pecado, entrou. E o que é pecar? Pecar significa tornar-se ignorante. Gente, deixa eu falar algo rapidinho aqui. Existem 4 tipos de pessoas na sociedade: os ignorantes, os inteligentes, os sábios e os estúpidos. Tá bom? Eu tenho um professor aqui ao meu lado, quase um Aurélio, posso assim dizer, sem querer constrangê-lo. Mas olha só, quem são os ignorantes, senhor Rangel? É aquela pessoa que nunca ouviu, sabe, ninguém falar sobre nada, Betinho. Quem é o ignorante, pastora Jéssica? É aquela pessoa que nunca teve acesso, pastora Júlia. Mestre, o ignorante é aquela pessoa que nunca teve acesso ao conhecimento. Aí a senhora acredita que em pleno século 21, 2024, Erli, está me enxergando? Porque está sem óculos, tá os olhos fechadinhos, está me enxergando mesmo? Você acredita que em pleno 2024, com toda essa tecnologia, existe ainda pessoa ignorante? Mas existem também os inteligentes. Quem são? Nós. Levanta a mão, por favor, todos. Nós somos inteligentes. Quem é o inteligente? O inteligente é aquela pessoa, Nandinho, que tem capacidade de adquirir o conhecimento. Mas tem também nós evoluídos. E quem somos nós evoluídos, Kellen? Somos as pessoas sábias, pastora Larissa. Por quê? Porque o sábio é aquela pessoa que aplica aquilo que aprendeu. É por isso que eu digo que se eu e você temos conhecimento, mas não agregamos o que conhecemos ao caráter, a essência que conduzimos, aquilo que aprendemos não vale de nada, doutora Leonor. Mas olha aqui, presta bem atenção: ignorante nunca teve acesso, inteligente tem capacidade de aprender, o sábio, ele aplica aquilo que ele aprendeu. Mas tem o quarto. Quem é o quarto? O estúpido. E o que é o estúpido? É aquele que tem capacidade de aprender, ele aprende, mas não aplica, ou aplica quando quer. E a nossa geração está cheia de pessoas estúpidas, que conhecem, mas aplicam aquilo que conhecem quando lhes convém. A Bíblia diz então que a mulher, ela foi enganada, e por isso ela se tornou uma transgressora, ela desrespeitou. Mas agora a Bíblia diz que da mesma maneira que por intermédio da transgressão de um homem, a morte foi gerada, a dádiva da graça. A Bíblia fala sobre a dádiva da graça e a dádiva da justiça. Gente, vou falar um negócio para você. O que é dádiva? É uma oferta voluntária. A dádiva é uma oferta voluntária. Mas o que é graça? É CNVI mesmo, Vitinho? Ah, tá aqui, ó. Aqui fala riquezas, né? Dádiva, mas ó, o que é dádiva? Dádiva é uma oferta voluntária. Mas vamos entender, porque a Bíblia ela pontua que tudo isso, vírgula, é em Cristo Jesus. Então entenda, querido, na Roma antiga, lembra que eu falei de Atanásio? Na Roma antiga, eles tinham a palavra ou verbo reinar, por tradução, como basiléu. Basiléu é a palavra que dá origem à basílica. Então os arcebispos, os bispos, os padres, eles se reuniam em basílicas. Quem já foi a Aparecida do Norte? Eu fui muito com a minha avó lá em Aparecida do Norte. Nunca paguei promessa não, eu ia mesmo para comer e tal, que menininho ainda, né? Então uma basílica grandona. Mas qual é a função de uma basílica? A basílica funcionava como tribunal. Aí depois que
Aí houve a guerra, né? Houve o período grego, aí depois o período greco-romano, e aí quando houve essa miscelânea toda, entrou a eclésia. O que era uma eclésia? Somos nós. Qual é o papel de uma eclésia? Uma eclésia não é, eclésia é a igreja. Presta bem atenção, eclésia é um lugar de se estabelecer decretos, onde homens e mulheres de influência se reuniam para estabelecer os decretos, as leis que vigorariam dali por diante. Então qual é o nosso papel aqui? É vir para cá, para ficar mendigando bênção? Não, por quê? Porque as bênçãos, evangelista Marcão, já foram concedidas. O que nós precisamos fazer, Ana? É recebê-las, é nos apropriarmos dela. Deus não tem prazer em ver você correr atrás daquilo que já é seu, mas por desconhecer aquilo que lhe pertence, você vive implorando. Eu vou repetir, a nossa geração parece ser a geração mendiga da fé. Vou dar aqui tá? Lembra do Remo? O Remo. Essa época agora de política é terrível, porque os homens e mulheres de Deus que deveriam estar posicionados para dar orientação aos candidatos, aqueles homens que estão lá no poder, são os que vivem correndo atrás em troca de tijolo, saco de cimento, aí depois fica mingo aí, É por isso que não há interesse em Deus que a igreja seja uma igreja, como que eu digo, uma igreja ignorante. Somos nós que temos que estabelecer os decretos para a próxima geração. Mas olha só, entenda algo aqui, porque eu preciso entrar no profético. Presta bem atenção. Quando eu li isso aqui, eu cheguei a entender que passou da hora de nós abrirmos mão das bênçãos que Deus já estabeleceu para nós. Por quê? Porque a Bíblia ela é enfática em dizer que pela transgressão de um só a morte reinou, mas por meio daquele, ou seja, que recebem de Deus, eu e você, nós receberíamos a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça. Justiça, aí eu fui procurar no Aurélio, que eu fiquei em dúvida. Essa igreja, graças a Deus, é uma igreja que tem homens e mulheres que trabalham com a lei, que conhece a Constituição, mas um dos termos que eu achei muito apropriado para nós, justiça, é princípio moral que exige conduta. Então vamos lá, se a dádiva da graça, a oferta voluntária, que graça é essa? Vitinho, João, Luan, vocês são bem parecidos, vocês mudam rápido, me confundem. João capítulo 1, versículo 17. João capítulo 1, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz: quem é essa tão falada graça? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ou seja, a lei veio, não, segundo a Bíblia, não para aniquilar o pecado, ela veio para ressaltar. Ou seja, você quer pecar? Pode pecar, só que existe uma lei para estabelecer um limite. Vou repetir, a lei, quando ela foi implantada lá em Êxodo capítulo 20, que Deus chamou Moisés e falou assim: olha, escreve o que eu vou te dizer aí. A lei não veio dizer assim, a partir de agora acabou o pecado, não. A lei veio dizer o seguinte: olha, existe um limite para tudo. E o grande problema é que as pessoas não têm equilíbrio, posição estável de um corpo sólido, que não oscila e nem desvia. Agora a Bíblia diz que a lei foi dada. O que isso significa? Por intermédio de Moisés. A lei é algo que dependeu que alguém intermediasse. Só que a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por quem? Por intermédio de... Você consegue entender então que a lei é algo, mas a graça é alguém? A graça é o próprio Jesus. Porque quando a Bíblia diz que a dádiva da graça, ou seja, a oferta voluntária, foi o próprio Jesus, mas fala também sobre a dádiva da justiça, ou seja, dos princípios morais que exigem conduta daqueles que agora estão em Cristo Jesus. Quanto crente sem vergonha tem aí, gente? Quanto crente que prega, canta, ora, chora, mas compra e não paga?
vive falando mal de todo mundo. E eu pergunto, cadê a dádiva da justiça? Ou só tem a unção do, como dizem, o reteté? A Bíblia diz que a lei foi dada, mas você consegue entender que a verdade, ela anda ao lado da graça? Pastor Vinícius, você me chamou a atenção essa semana lá em casa, quando falou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí eu fui lá em Gênesis, porque tudo começa em Gênesis. Gênesis aí, Vitinho, capítulo 3. Eu não lembro qual versículo, mas eu vou olhar aqui. Gênesis capítulo 3. Beleza? Versículo 22. Então o Senhor Deus disse: vejam o que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Mas gente, esse negócio mexe com a cabeça da gente. Por quê? Porque Deus falou lá no capítulo 2 que o dia que o homem comesse do fruto da árvore do bem e do mal, ele morreria, sim ou não? Interessante é que a mesma Bíblia diz que o homem comeu, Henrique, mas ele morreu? Sim ou não? Não, ele continuou vivo, fisicamente falando, mas o relacionamento dele, a intimidade dele com o Criador foi afastada. Ou seja, quando Deus falou assim: Adão, não coma do fruto da árvore do bem e do mal, porque o dia que você comer você vai morrer. Deus não estava preocupado com o corpo físico. Por quê? Porque a morte não é a maior tragédia da vida. A maior tragédia da vida é você viver uma vida inteira e não cumprir um propósito já estabelecido. E quanta gente está aqui hoje que está fisicamente vivo em pé, mas o relacionamento com Deus já morreu há muito tempo. A esperança já morreu há muito tempo. Já não sonha, já não acredita. Mas presta bem atenção, hoje é o tempo, é o momento, é a hora de você voltar a viver, de você voltar a sonhar, de você voltar a projetar. Porque a Bíblia diz que se por intermédio de um a morte veio, muito mais, infinitamente mais, a vida sobre aqueles que recebem a graça e a dádiva da justiça. Então presta bem atenção, Carlão, reinar em vida não consiste em fazer coisas, mas sim receber daquilo que já foi feito. Com a gente é o seguinte, pastora Ju, não porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não, querido, já foi feito, já foi feito, já foi feito. Mas agora, bota o 18 aí, por favor. Então o Senhor Deus disse: veja o que o homem se tornou. Isso aí nós já lemos, Vitinho. Vai. Não, meu amor, bota lá o 22. Agora o próximo. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da... Vamos lá, pastor Vinícius me deu uma futucada essa semana. Eu não sei se foi quinta, se foi sexta, não lembro. E ele falou assim: você já parou para perceber, para pensar por que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? João capítulo 14, versículo 6. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que você reflita comigo. É uma palavra fácil, mas ela precisa de entendimento. Romanos 5, 17, a Bíblia diz que por causa de um, o pecado entrou e a morte reinou. E aí de Adão até Moisés foi uma bagunça, mas aí a lei foi estabelecida em Moisés. Só que lá no Novo Testamento veio Jesus, e com a morte dele, ele nos trouxe vida. Só que a Bíblia diz que lá no livro de Gênesis ainda,
quando o homem pecou, ele não morreu fisicamente. O que morreu foi o sonho, o projeto, tudo aquilo que Deus tinha para ele. Mas Deus falou assim: olha, a partir de hoje, você não pode habitar aqui. E além de tirá-lo da presença, esse é que é o lance. Tem muita gente que quer a manifestação da glória, mas não faz questão da presença. Presença sem glória, perdão, glória sem presença é vanglória. Tem muita gente que quer a glória, mas não quer a presença. A glória não traz a presença, mas a presença manifesta a glória. Agora Deus falou assim: ó, pode ir embora. Vai Adão, vai Eva. E fez o que? Colocou anjos, querubins para guardar o que? A entrada. É por isso, Vinícius, que Jesus disse: eu sou o caminho. Por quê? O caminho é o acesso, é aquilo que te leva em direção ao alvo. É como se Jesus dissesse assim: olha, para você voltar a entrar no lugar aonde perdeu o direito, só de mão dada comigo. E ele falou: eu sou o caminho, ou seja, o acesso e a verdade. Por quê? Porque foi a mentira, foi o engano que fez com que homem e mulher perdessem o direito de estar na presença. Então Jesus falou assim: olha, da mesma maneira que eu sou o caminho para te levar de volta, eu sou a verdade para reinar sobre a mentira. Mas fica tranquilo, porque se a sentença era morte, Júnior, eu sou a vida. Aprendi a lição, Vinícius. Eu fui lá, Vinícius. Vinícius, eu tive que comprar uma Bíblia nova, né, Dadá? Eu falei para Dani lá em casa, eu falei: Dani, essa Bíblia chegou em junho, já não está dando mais não. Eu estou procurando um dono para ela. Está toda rabiscada. Estou procurando um dono para ela. Você está entendendo? Agora, pastor Vinícius, a Bíblia prova para mim e para você que não tem como. Jesus é o acesso. Mas interessante é que quando eu continuei lendo e relendo, eu pude entender João 19, versículo 30. João 19, 30, Vitor, por favor. Quando Jesus gritou assim, ó: tendo sido provado, Jesus disse, com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. O que é consumado? É concluído, executado. Paguei a fatura. Querido, sua dívida está paga. O grande problema é que nós temos o hábito. Stibler, eu aprendi assim, não porque a graça, tem gente também que é demagogo demais. Não porque a graça está aí, então, querido, tem gente confundindo graça com libertinagem. A graça não te dá respaldo para pecar, porque a graça é uma pessoa, não é uma coisa. Assim como eu também não estou te dando respaldo para que você peque, mas a sua dívida foi paga. Agora a escolha é sua. Por quê? Porque eu acho que um dos grandes dons, eu falo isso direto, é o dom da escolha. Porque hoje poderemos escolher o que plantar, mas amanhã seremos obrigados a colher aquilo que plantamos hoje. Eu tenho por hábito dizer que hoje eu posso até não ser quem gostaria de ser, mas quem eu era, Rosa, já não sou mais, alguma coisa mudou. Mas olha só, a Bíblia diz que Jesus gritou: está consumado, está pago, você não deve nada para ninguém. Mas por que a Bíblia diz isso? Porque nós fomos constituídos como reis e sacerdotes. Querido, você sabe qual é o papel de um sacerdote? O papel de um sacerdote é ele ficar 24 horas, deveria ser. Eu, nesse contexto aí, eu acho que eu estou um sacerdote meia boca, desviado, porque os sacerdotes autênticos lá da Bíblia era 24 horas ininterruptamente, Nandinho. Lembra, nós começamos cantando aqui. Qual foi o meu primeiro louvor que nós cantamos? Diz que tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. A gente cansa logo, a gente para logo, nossa, fica repetindo. Eu, quando soube hoje, 6 horas da tarde, que eu ia ter que fazer o louvor, porque a pastora Júnior está muito legal,
Falei, é hoje. Querido, você vê, eu não louvor aqui porque alguém, não está muito legal, aí eu entro como, Ralfinho? Eu já mandei mensagem para o Fernando, porque, Nandinho, 80/90, não, eu louvor de quem tem mais de 40. Aí a gente começa a cantar, tu és digno de tudo, tu és digno, aí você cansa. Mas vai lá, a nação rubro-negra, o cara grita pelo futebol, Botafogo, Vasco, o cara grita tanto tempo, é para Jesus, tu és digno de tudo, tu és digno, te exaltamos, te exaltamos. Por quê? Porque quando nós gritamos assim, querido, é Ele que recebe. Então entenda, quando Jesus disse, está consumado, Ele estava dizendo, olha, aquilo que você almeja conquistar, não depende daquilo que você quer fazer, mas sim daquilo que eu já fiz. Porque eu falo e repito nesse altar de novo, quando você baseia a sua identidade naquilo que você faz, você corre o risco de ter uma crise de identidade quando aquilo que você faz dá errado. Então o segredo para reinar em vida, a Bíblia diz, em vida, não é aquela escatologia futurística que diz assim, porque vai vir o anticristo e a besta vai ser solta e aí vai ter a guerra. Eu quando eu era novo convertido já pensava logo em espada, aqueles negócios de railês, porque a gente buga logo, não é não? Ainda mais uns caras que tem uma mente fértil igual eu assim, dou aquela viajada. Está errado. O reinar em vida é hoje e agora, querido. Aonde é o lugar que Deus tem para você? Aonde é a sua área de domínio? Ei, cada um é doutor naquilo que faz, querido. Semana passada eu estava desenrolando com um médico lá, e aí está o doutor Márcio. Aí não sei o que ele falou de lá, eu falei de cá, ele, você é colega? Eu falei, não, cada um é doutor naquilo que faz. Você entende dos negócios aí, eu entendo de fé. Está achando que ele me questionou? Ele não é doido? Ele entende de útero, de ovário. Eu entendo de igreja, de vida, de doido, anjo, demônio, cavalo do fogo, labachai. Falei, doutor, cada um é doutor naquilo que faz. Fica na moral. Ele ficou na moral. Mas presta bem atenção, que está rindo, Crão. Eu queria te fazer essa pergunta nessa noite. Será que você vai morrer e vai levar a semente potencializada que Deus colocou na sua vida para o cemitério? Quantos livros você pode escrever que essa geração depende aí? Vocês foi ano passado, eu já escrevi alguns livros, todo o meu material, eu digo alguns que é material para uns 5. Eu abençoei 2 pessoas dessa igreja, potencializadas também, que escrevem também. Falei assim, dei assim, dei a pasta assim na mão, folha amarela, folha de tanto tempo. Falei, aqui estão as ministrações da história da minha vida, aqui, são coisas que Deus me deu, tá aqui, pá, para você e para você. A Gênese do Apocalipse, criação, a realidade do Espírito, guerras e gigantes, a verdade do eu sou. Se a pessoa organizar direitinho, cada livro aí vai dar uns 8 a 9 capítulos, eu acho. Muito material, Nicolas. Eu dei. E eu pergunto a você, quais as sementes que você tem carregado, com potencial para se transformarem em fruto, para alimentar essa geração, e você está guardando? A sua conquista não depende daquilo que você faz, mas daquilo que Jesus já fez por você. Você precisa se apropriar disso. Precisamos parar de dar ouvidos de mais opiniões alheias, quando na verdade o que prevalece é que já está consumado. E outra, por que eu falo sobre não depende das nossas obras? Porque é graça, e a graça ela é imerecida, não é meritocracia, é graça. É igual tem crente que gosta de fazer fuleiragem, é igual de fazer, não vou fazer porque a apóstola vai ver, e aqui tem uma turma que gosta.
Zeladoria, vamos falar de zeladoria, que ninguém gosta de limpar a igreja. Os caras chegam e ficam encostados. Chegou o pastor Léo, o pastor Adão, o cara já pega na vassoura, já dá um jeito. Gente, isso é feio, porque você não faz para nós. Você tem que fazer por amor a Ele. Aí por que eu vou fazer? Gente, na moral, quem me conhece, eu passo voado assim, ó. Eu quando eu estou aqui eu ajudo. Se eu ver banheiro, coisa, eu limpo. Lógico que eu tenho que limpar. Só que tem gente que fala assim, não é apóstolo, você não vai fazer não? Eu falei, não, hoje tem você. Já fiz demais, faz agora, eu não vou roubar sua bênção não. Eu evoluí de nível agora, eu estou em outro... Como é que é? Next level. Vai. Como é que é? Eu vou chegar nesse level aí. Nesse level. Next level. Próximo nível. Ei! Não consiste em você fazer força. Você apenas precisa absorver aquilo que já foi liberado sobre você. Você é um depósito onde Jesus falou assim, vai filho, flua. Você nasceu para dar certo. Mas presta bem atenção. Para de tentar fazer o que já foi feito e comece a receber o que já foi estabelecido. Eu e você, a partir de hoje, precisaremos aprender sobre isso. Mas presta bem atenção. Hebreus capítulo 10, Vitor. Olha que lição para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus 10, 12. Tem uma lição que, olha o que diz. No entanto, depois que Jesus acabou de... gente, presta atenção, bobo. Toninho, quanto tempo você caminha comigo? 4 anos. Você sabe que eu não posso comer chocolate? Dá dor de barriga. Traz uma feijoada, uma rabada. Falar nisso, aquele coisa de empadão, ó. É do camarão de verdade mesmo, hein? Presta bem atenção. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer quantos sacrifícios, gente? Está ali, gente. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único pelos pecados, que é válido para um único que é válido para, se assentou à direita de Deus. Pergunto eu aos doutores aí, conhecedores da lei, por que a gente vive querendo sacrificar as coisas, se Jesus, através de um único, conquistou para sempre? Aí eu fui procurar o significado de sempre. Sabe qual é a tradução de sempre? Sempre. Não tem transliteração, não tem nada. Sempre é sempre. Ralfinho, vem cá, senta aqui. Aqui no meio. Bora, Ralfinho, bora. Aí você pode ficar fazendo esse menino. Já salvei muito esse menino de briga no Liceu de Humanidade em Campos, rapaz. Esse menino tinha que me pagar muito rodízio. Senta pra cá. Bora pra cá. Senta aí. Aí, cabeça branca, bonito. Aí, Vinícius me via, corria. A Vinícius era playboy. Ralfinho arrumava as tretas e ia lá. Aí esse dia eu estava conversando com o Vinícius. Falei, pô, Vinícius, se não fosse aquele colega lá, eu tinha morrido, rapaz. Os caras invadiram o liceu para pegar mais de 15. Aí uma amiga nossa que é dos mantos lá do judô, e pá, rapaz, a bicha veio igual um ninja. Falei com o Vinícius, aquela bicha é braba. Eu queria que ela viesse para cá. Falei assim, tem um monte que eu queria que você desse um jeito comigo. Olha isso, evangelista Marcão. A Bíblia diz que depois de um único sacrifício, Rude, Jesus pegou e só que é do lado de lá, né? Eu sou canhoto. É a destra. Aqui, ó. Quem diz que Ralfinho tem 30 e eu tenho 50, gente? Olha que menino com cara acabado. É doido. 47. Vinícius está 47. Então vocês têm que continuar me respeitando, né? Não faço não lembro de história agora não. Olha aqui. A Bíblia diz que depois de um único sacrifício, gente, Jesus assentou-se. Agora eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Se você olhar o texto de Êxodo capítulo 20, não abre não, tá? Não abre não. Êxodo capítulo 20.
quando Deus manda Moisés erguer o tabernáculo, apóstolo Betão, senta do lado dele aqui para mim. Ô Jesus, me perdoa, eu sei que o senhor era bonito, mas eu preciso de ajuda. Eu saí aqui, vou dar uma moral a você, mas Jesus já me perdoou. Apóstolo Betão, Jesus, Ralfinho é o pai. Jesus se entregou. Só que após oferecer um único sacrifício, ele assentou-se à direita. Em que consiste isso aqui? É simples, entenda. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Êxodo capítulo 20, a Bíblia fala de mesa, a Bíblia fala de candelabro, a Bíblia fala de tantas coisas, mas não fala de cadeira. Por quê? Porque cadeira é lugar para assentar-se, sim ou não? E naquela época, os sacerdotes, eles tinham que adorar durante 24 horas ininterruptamente, sem poder descansar. É por isso, evangelista Fernando, que eu estou falando aqui, a gente começa a cantar algumas canções, a gente logo para. A gente começa a orar, pastor Tiago, a gente logo cansa. Ei, se dependesse, Renata, de nós vivermos o nosso sacerdócio naquela época lá, ah, meu filho, nós não tínhamos aguentado não. Mas é frouxo, pastor Amanda. E eu, Enéas, a minha desculpa é que eu tenho problema no joelho, sem cirurgia, aí não posso ficar ajoelhado. Aí eu vim para cá, Dedé, aí eu orava deitado, aí o povo estava orando, eu estava dormindo aqui, que é uma beleza. Mas por quê? Porque eu não posso dobrar o joelho, não, é sério, não estou mentindo não. A gente tem que ser verdadeiro, não é pecado você ser homem diante da igreja, não. O pecado é você querer ser Deus para a igreja. Ei! Agora os sacerdotes tinham que adorar 24 horas ininterruptas e não poderiam sentar. Mas agora a Bíblia diz que Jesus, ele assentou-se. Por que ele assentou-se? Porque ele consumou o que haveria de fazer. E só poderia assentar-se à mesa quando a missão estava concluída. Só que tem algo muito poderoso aqui. Porque eu queria só achar qual é a tradução. Efésios capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz que houve um motivo pelo qual Jesus sentou. Efésios 2. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. A graça é alguém. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos aonde? Nas regiões celestiais. Esse em é uma preposição do lugar. Por que Cristo sentou? Cristo sentou porque ele já havia completado a missão que ele tinha que cumprir. E quando ele senta, ele fala assim: olha, eu posso sentar porque eu concluí. E se eu concluir por você, você também tem o direito de assentar-se comigo, porque foi por você. Então entenda, você não é um pobre coitado, você não é um endividado, você não é um falido, você não é um miserável, a menos que você queira ser, porque a Bíblia diz que você tem que reinar em vida, porque foi sobre você que Ele depositou o próprio sangue. É por isso que eu não tenho pena de ninguém. Ao contrário, eu estou aqui, pastor Tiago, para ativar, para dizer assim: olha, você pode, você é capaz. Quando você se mover em injustiça. E que justiça é essa? Princípios morais que exigem conduta. E conduta são traços morais da sua personalidade, da sua maneira de pensar, de falar, de agir. Mas entenda, querido, quando Jesus se assentou, Ele estava dizendo: apóstolo Betão, eu vou me assentar. Por quê? Porque foi por eles. E eles a partir de agora têm um direito também de assentar. E o que é assentar? É descansar. Querido, descanse. Mas eu não estou te dando respaldo para ser um preguiçoso, para ser um vagabundo, não. Porque a graça foi liberada para te impulsionar, te motivar ao, como é que é o próximo nível? Last level. É next level, vai de novo. Yes, next level. Vai de novo. Next level. Next ou leste? Next. Next level. Ó,
Inglês é com a linguinha, next level. Tem professor de inglês aí, professor de inglês? Alice? Next level. Presta bem atenção, querido. É o próximo nível. Você está preparado para esse próximo nível? O mês de agosto é o mês 8, sim ou não? O mês de agosto é o mês 8, sim ou não? 8 na numerologia bíblica é o começo de um novo ciclo. Isso eu aprendi lá em Israel com os nossos irmãos, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu vim com diploma de lá, Betão. O evangelista Marcão, vivi na época, me abençoaram também quando eu fui. 8, numerologia bíblica, começo de um novo ciclo. Next level. Next level. Tá falando igual o pastor Daniel? Next level. Pé de barro. Lindo, fofo. Fofo. Next level. Olha pro seu irmão e fala, next level. Next level. Próximo nível. Bora, gente. Isso é cultural demais, isso é profeta. Renato. Next level. Quem velho tá doido pra ir pra casa colocar uma pantufa, um gorro e dormir, tomar um mingau. Faz uma arte minha aí, Bi. Next level. Próximo nível. Futuca o seu irmão, nós temos que sair para ir embora. Fala para ele, próximo nível. Próximo nível. Próximo nível. Você vai viver uma nova etapa, querido. Você vai viver novas conquistas. Você vai viver um novo tempo, porque você foi empoderado para isso. A dádiva da graça, a dádiva da justiça foi liberada sobre... Next level. Next. Fala, pastor. Next. Não. A linguinha. Next. Eu estou motivado demais. Todo Abraão tem um Ló. Gente, eu vou terminar essa ministração quarta-feira. Eu vou ter que pregar quarta. Tem um novo nível de Deus preparado para você. Eu estou provando na Bíblia, pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, só vai viver. Gente, sejamos sinceros. Já reparou, Marta, que a gente a gente tem dificuldade em receber comando? Ninguém gosta de ser mandado. Quem gosta de ser mandado? Maridos, você gosta de ser mandado? Na moral, fala a verdade. Eu posso abrir meu coração para vocês? Esses dias a pastora Priscila e a pastora Vânia têm ido lá em casa ajudar a Dani lá, né? Eu acho que a Dani pediu um help, porque deve estar enjoada do meu tempero. Eu não aguento mais ver essa mulher comer tapioca. Às vezes eu penso, quando eu der bom dia, ela vai assim, é frango o tempo todo. Eu não lembro o que foi que ela pediu para eu comprar. Foi Priscila. Você acredita, pastor, que a sua mulher teve a petulância de mandar eu ir na rua trocar? Eu falei, você está achando? Eu achei um absurdo aquilo. Eu falei, você quem agora? Minha mãe, minha avó? Eu não comprei errado porque eu errei. Ela é quem falou um negócio que não era para ser. Eu falei, pastora Kelly, eu falei, Priscila, você me chama de pai. Na cronologia é o pai que fala com o filho. Aí vai lá trocar. Eu falei, você está achando que eu com 50 anos de idade vou na rua trocar um produto e dizer assim, tia, eu comprei errado e a minha mãe mandou trocar? Eu falei, pelo amor de Deus. Gente, eu fiquei com tanta raiva. Eu fui na padaria de novo, comprei outro. Ela fez igual o Dani, mas eu não troquei não. Gente, na moral, eu estou cansado de ser mandado. E vocês? Eu estou falando de mim. Mas por que eu estou falando isso? Porque ser humano nenhum, Alexandre, gosta de ser governado. Sim ou não? Sabe por quê? Porque você não nasceu para ser comandado, você nasceu para comandar. Mas não é comandar pessoas, é governar sobre coisas. O grande problema é que nós estamos querendo governar as pessoas e deixamos de dominar as coisas que foram colocadas em nossas mãos. Eu repito, sabe por que você não gosta?
vou abrir um parênteses aqui. Filho, você tem que obedecer pai e mãe. Ah, porque o apóstolo falou que eu não tenho que obedecer não. Aqui ó, para filho que não obedece pai e mãe, ó. Ah, eu vou chamar conselho tutelar. Aqui o conselho e aqui o tutelar, ó. Tal. Aqui ó. Filho, não obedece seu pai e sua mãe não, que o pau vai quebrar no seu lombo. Mas o que eu quero dizer é de pessoas potencializadas, pessoas que têm o governo nas mãos, mas preferem viver pedindo, mendigando. Oh, como eu tô querendo você. Entenda, para nós terminarmos, você tem a graça, a dádiva da justiça a seu favor. E quando é que eu começo a reinar, apóstolo Betão? Quando eu estou em Cristo, quando eu estou posicionado, quando eu estou posturado. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha o naipe do neguinho, pastor Zé. Olha o naipe do neguinho. Tá todo lascado. Para você, querido, eu sei a história que eu estou escrevendo. Vou repetir. Ai, porque ele... Você sabe a história que você está escrevendo. É você quem decide. O seu passado não pode definir o seu presente, mas as suas escolhas de hoje definirão o seu dia lá na frente. Eu leio mais um versículo para nós irmos embora. Não, tem que ceiar, né? Vamos ceiar. Vamos aqui, só mais um para ir embora, Vitinho. Não, se eu ler esse versículo aqui, quarta-feira, eu vou dar, é spoiler. Spoiler. Vamos lá. Nós não trabalhamos para ser abençoados, pastor Thiago. Porque tem gente que fala assim, eu vou fazer para que Deus me abençoe. Não, querido, você já é abençoado, é por isso que você serve. O desejo do meu coração hoje é falar para você que de repente entrou aqui se sentindo o mais indigno de todos os pecadores. Está consumado, cara. Você é livre. Você é alguém muito precioso. E a Bíblia diz que se o pecado e a morte adentraram por intermédio de um, todos os que recebem no tempo presente, não é isso, maestro? Vai lá, obrigado. Reinarão em vida. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, em um único sacrifício, executou para sempre. Você está preparado para o lugar de honra que Deus vai te colocar? Vou repetir, você está preparado para um lugar de honra que Deus vai te colocar? Você nasceu para um projeto nobre. Você nasceu para conquistar um next level, um novo nível. Will, obrigado, porque com todas as suas loucuras você nunca me abandonou, embora já tenha pensado. Não precisa se justificar não. Porque eu estou te falando, sabe por quê? Porque é um next level. Fala, next level. Next level. Hoje está esperado. Next level. Next level. Pra frente! Sabe por que eu estou brincando assim com o Will? Porque para que nós possamos avançar um novo nível, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Jesus fez tudo isso por você. Sem você nada disso teria sentido. Então eu gostaria que você olhasse para alguém e dissesse assim: eu vou. Você vem? Sarinha, Deus me chamou. Ei, eu vou. Você vem? Essa é a pergunta. Eu vou para um novo nível, mas eu quero que todos venham comigo. Se coloca de pé. É um novo nível de Deus para a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguém vai querer jogar água no seu pirão. Vai dizer que você não pode,
vai dizer que você não é digno, vai dizer que você não nasceu para isso. Querido, avalie-se, analise-se e lembre-se, foi por você, está consumado. O que eu e você precisamos aprender é vencer o inimigo que já foi derrotado. Eu queria fazer um convite a nós ceiarmos. O que é a ceia, gente? A ceia nada mais é do que a celebração da libertação do cativeiro. Durante muito tempo a igreja quis impor que apenas pessoas puras, pessoas santas, pessoas sem pecados poderiam ceiar, quando na verdade a ceia nada mais é do que a celebração da liberdade. Nessa casa nós não ceiamos porque somos santos, nós ceiamos porque somos livres, Juninho. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue. Só que presta bem atenção, segura aí. Quando a Bíblia fala de dádiva, a Bíblia fala de receber. Mas o que é receber? É você aceitar aquilo que está sendo entregue. Muitas das vezes nós recebemos uma crítica, muitas das vezes nós recebemos palavras malditas, mas não recebemos a dádiva da vida. Eu quero profetizar vida sobre a sua vida. Eu quero profetizar graça sobre a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar a sua família. Ei, o decreto atual, ele anula o decreto passado. Você está autorizado a vencer, querido. Você está autorizado a mudar de nível. Mas entenda, é em Jesus, por Jesus. Não é meritocracia, é graça. Não é porque você é bom, ao contrário, é porque você é mau que Ele se entregou por você. Eu quero convidar todo mundo a pegar o cálicezinho, o kit. Não, deixa assim. Eu não tenho não, Samara, você me dá? Deixa eu ler algo rapidinho que eu escrevi para vocês aqui. Rapidinho. Segura baixinho aí. Cuidado. O esforço próprio pode roubar de você o privilégio de reinar em vida por meio da graça de Deus. A cura, a salvação ou as suas bênçãos não podem vir por seus próprios esforços. Imagine se o maior milagre de todos, ser salvo do inferno, vem pela graça mediante a fé. Imagine os demais milagres. Cuidado, querido. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você tem que ser encostado, não. Eu estou dizendo que você precisa descansar. E descansar é confiar. Descansar é você ter a certeza de que Deus se entregou na cruz para que hoje eu e você vivêssemos a manifestação da graça. Eu queria te fazer um pedido. Permita que o Espírito Santo lhe conduza a depender da graça que foi derramada sobre a sua vida. Se de repente tem alguém aqui que por qualquer situação tenha saído da presença, tenha abandonado ou nunca teve um encontro, é noite de reconciliação. Esse lugar aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, por isso se chama igreja. Mas entenda, Jesus não procura por pessoas perfeitas, procura por pessoas sinceras, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
Não apaga a luz não, deixa acesa, por favor. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como nada além do sangue, que nos lava, mais uma vez, que nos lava, que nos lava, que nos lava, que nos lava, que nos traz restauração. Declare: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Não existe condenação, querido. Não existe acusação. É um novo nível. É um novo estágio. É um novo tempo. Você nasceu para governar. Você nasceu para conquistar. Mais uma vez, eu sou livre. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Mais que a neve, se neste sangue lavar. Eu gostaria de ouvir a igreja e o teclado. A igreja e o teclado. Alvo mais que a neve. Que sejam retirados todos os fardos de sobre os seus ombros. Que seja extinta da sua vida todos os traumas, todas as síndromes, ansiedade, pânico. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. A igreja mais uma vez, alvo mais que a neve. Você é lavado por esse sangue, querido. Você que tem recebido dessa dádiva, você foi perdoado, querido. A anistia do céu está sobre a sua vida nesse momento. Que os traumas do passado não paralisem a sua caminhada para o futuro. Há um doce Espírito aqui, e eu sei. Sinta-se amado, querido. Já podemos todos perceber. Declare isso. Doce.
Presta atenção, nós vamos ceiar para irmos embora. Esses últimos dias que eu tenho vivido com a Dani, eu digo para vocês que eu nunca experimentei de tamanha intimidade, tamanha comunhão. E ceia é isso, é comunhão, é intimidade, é relacionamento. Eu não estou aqui para tocar no seu emocional, sensacionalismo, nada. Mas você tem em suas mãos aí o pão que representa o corpo e o suco de uva que representa o sangue. A hora que você em Deus se sentir à vontade, pode ceiar, ceia aí. O pão e o suco já são consagrados ao Senhor. É você e Ele, é você e Ele. Não vai ter liturgia, não tem forma, não tem fórmula, não tem forma. É intimidade, é relacionamento. Vai. A única coisa que eu vou te convidar é adorar depois que acabar. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Erga suas mãos aos céus. Adore-o, 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 adore-o. Você foi salvo, querido, resgatado, lavado, remido. Você é livre. Você pode avançar. Você pode fluir. Só depende de você estar enraizado nele. Amigo Espírito Santo, segura, por favor. Amigo Espírito Santo, aqui está a tua igreja. Homens e mulheres que, se depender do nosso passado, seríamos indignos, mas a tua palavra nos diz que aqueles que recebem reinarão em vida, em vida, em vida. Eu quero profetizar vida, vida em abundância. Eu quero profetizar saúde emocional, restauração física. Eu quero profetizar, sabe, restauração nos relacionamentos, nos casamentos, na vida dos pais, dos filhos aos pais, dos ministérios, dos sacerdotes. Eu profetizo que a cidade de Rio das Ostras será um referencial para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para as nações. Eu profetizo que Rio das Ostras não será reconhecida pelo jazz e blues ou pelo ostraciclo, não, será reconhecida
conhecido pela cidade que emana o poder de Deus, a cidade de um povo livre, a cidade de um povo avivado, a cidade de um povo inteligente, que estabelece decretos, que domina, que governa, uma cidade livre da prostituição, livre das drogas, livre, 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 livre. Eu sou livre. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua saúde, a sua faculdade mental, o seu casamento, os seus bens, que você vive em Deus, tudo aquilo que você já conquistou através da morte de Jesus. Vai em paz, querido.